2 Reis 17, 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar nas cidades de Samaria, não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali. Diga comigo: para ensinar as exigências do Deus da terra. Pode sentar os obreiros. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. Só fazendo uma observação. Nós sempre falamos uma coisa importante, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, não tem preferências por pessoas. Mas a fé, sim. Em relação à fé, ele faz. O que acontece, você vê que um homem, desliga aí, um homem que não servia o Deus de Israel, ele entendeu que algo estava errado. Espera aí, leões invadindo e matando os homens dessa forma, espera aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esse povo está sem proteção. Deus busque um sacerdote e ensine esse povo a dar aquilo que o Deus dessa terra exige, para que cesse isso. Aí buscaram um sacerdote para ensinar o povo a fazer o que Deus aprova. Amém? Isso é importante você refletir sobre isso. Espera aí, leões vindo devorando, leões vindo destruindo, leões... Eles entenderam: espera aí, tem algo errado. Tem algo errado. Então, não estão dando ao Deus, porque eles invadiram essa terra. Eles invadiram essa terra, achou que era chegar ali, tomar posse e etc. Mas existe um Deus ali, como existe o nosso Deus, que é o dono de tudo quanto há nos céus e na terra. O Deus que é um Deus, o nosso Deus não é um Deus indisciplinado, é um Deus organizado, é um Deus disciplinado, e que nos ensina a ser assim. Um povo disciplinado, um povo organizado, um povo temente, um povo que dá a Deus aquilo que Deus tem nos orientado. Não adianta a gente reclamar dos resultados quando nós não damos a Deus aquilo que Deus nos orienta.
Aí foram buscar o sacerdote, e o sacerdote passou a ensinar, né? Aqui, ó, ele lhes ensinou a adorar ao Senhor. Mas mesmo assim, mesmo com o sacerdote ensinando, teve aqueles que faziam do seu jeito, da sua maneira. Vamos lá. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os serfavitas queimavam os seus filhos em sacrifício a Adremeleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, cada um fazendo do seu jeito, como acontece hoje no mundo, ou muitas vezes até na igreja. Eles adoravam o Senhor, mas nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações de onde haviam sido trazidos. Sabe o que é isso? Fé dividida, querendo servir a dois senhores. Amém? E deixando bem claro uma coisa, tá? Fazendo uma observação importantíssima. A pessoa, ele pode não ter um altar, literalmente, um altar idólatra na sua casa, na sua empresa, algo realmente que represente um altar de adoração a um ídolo. Mas existem pessoas que quando deveriam colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, priorizar a Deus em primeiro lugar, fazer de Deus o Senhor da sua vida, prioridade, porque tudo vem dele, há pessoas que eles levantam seus próprios altares, priorizando mais as bênçãos do que o abençoador, priorizando, muitas vezes idolatrando a sua empresa, idolatrando os seus bens, idolatrando o seu carro, idolatrando o seu dinheiro, idolatrando o seu trabalho, priorizando coisas que não devem ser a prioridade. E aí caminham com uma fé dividida. E tudo aquilo, eu falava sobre isso na quarta-feira do feriado, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, deixa de ser bênção na nossa vida. Tudo aquilo que assume o lugar de Deus, que toma o tempo de Deus, mais dia, menos dia, você está perdendo. Não é bênção na tua vida. Pode prestar atenção que a pessoa começa a se envolver com uma série de coisas, ele não tem tempo para buscar Deus, ele não tem tempo para estar na presença de Deus, ele não tem tempo para os propósitos que Deus o designou, ele não tem tempo. Chega um momento que ele tem todo o tempo do mundo. Chega um momento que ele não tem outra coisa para fazer, senão dedicar o seu tempo a Deus, para buscar a Deus, porque não tem mais nada para fazer. Amém? Então nós precisamos aprender, nós adoramos ao Senhor, priorizamos a Deus, colocamos Deus em primeiro lugar. Não adianta caminhar com a fé dividida que não vai funcionar. Não adianta fazer de qualquer jeito que não vai funcionar. Não adianta fazer, cada um fazia do seu jeito. Cada um adoravam a Deus mais. Está entendendo ou não? Adoravam a Deus mais. Dedicavam o seu tempo, a sua adoração também a outros deuses. Lembrando que o próprio dinheiro é considerado e chamado na Bíblia por o Deus Mamon, o Deus dinheiro. Amém? Aí, vamos lá. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se compromete com os decretos, com as ordenanças, com as leis, com os mandamentos que o Senhor deu
aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se incline diante deles, não prestem culto, nem lhes ofereça sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e oferecerão seus sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer os decretos, as ordenanças, as leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Amém? O que lhes prescreveu o Senhor. O que é uma prescrição, gente? O que é uma prescrição? Quando você precisa de que algo funcione bem na sua vida, quando você vai no médico, ele prescreve um medicamento, um tratamento para você. Não é verdade? Você seguir aquela prescrição, certamente você vai obter o resultado que assim foi orientado. Deus, Ele nos prescreve o que fazer. Ele nos orienta, aí é a fé de cada um, o que vai fazer, se vai fazer, se crê ou não crê. Isso é com cada um. Você vê que cada um não tem muitas formas, como as pessoas dizem assim: eu tenho o meu jeito de buscar Deus. Não tem isso. Não tem o meu jeito, o seu jeito, o jeito do outro, o jeito do outro. Não tem. Tem o jeito de Deus, o jeito que Ele prescreveu. Não tem muitas maneiras de servir a Deus. Ou é ou não é. E se não é, Ele deixa claro que Ele não é conosco. O que o povo queria fazer? Primeiro, aqueles que estavam ali, por não adorar ao Senhor, leões vieram e foram destruindo. Falando de leão no Novo Testamento, o que a Bíblia fala acerca do leão no Novo Testamento? O diabo, vosso adversário, anda como leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa destruir. Não é isso que faz? Sim ou não? E a Bíblia nos ensina o quê? Nós nos humilharmos diante do Senhor, nós estarmos na presença do Senhor, para que esse leão não tenha poder sobre nossas vidas. Enquanto parte deles fizeram certo como foi orientado, outros não. Fizeram do seu jeito, continuaram fazendo do seu jeito. E enquanto continuaram fazendo do seu jeito, não obtiveram resultado. Não obtiveram o resultado desejado. Não mudou nada. Vamos lá. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Diga comigo. Diga: Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Só Ele pode fazer. Contudo, eles não lhe deram atenção. Como nós falamos ontem, né? Muitas pessoas até hoje caminham com aquela síndrome da impunidade. Comigo vai ser diferente. Não vai ser com você, não vai ser comigo, não vai ser com o pastor, não vai ser com o bispo, não vai ser com ninguém. Vai ser tudo igual, o que está escrito. Nós não somos julgados por Jesus, nós somos julgados pela palavra, gente. Nós somos julgados pela palavra. O que está escrito é o que está escrito. Às vezes a falta de conhecimento faz com que algumas pessoas digam assim: mas Deus não vai fazer isso. Não, Deus não vai fazer. O que está escrito a palavra nos julga. Jesus disse isso. Não sou eu que vos julgarei. A palavra. Palavras vos julga. Nós somos julgados pela palavra. É o que está escrito. Amém? É como eu disse outro dia: você quer conhecer os seus direitos em qualquer uma dos mais diversos ramos do direito, você tem que ir no código certo. Você quer conhecer os seus direitos aos olhos de Deus, diante de Deus, você tem que ir na Bíblia Sagrada. Eu não disse isso recentemente? Você quer conhecer os seus direitos como consumidor, onde você vai? Código com consumidor.
Direito penal vai no Código Penal, o direito civil vai no civil, a trabalhista vai na CLT, veja o que está escrito. Se algum direito constitucional está sendo lesado, vai na Constituição, você está amparado. E o que está escrito é o que vai prevalecer. Você quer conhecer os seus direitos, espiritualmente falando, diante de Deus, está aqui, Bíblia Sagrada. Amém? Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram, diga comigo, em suas antigas práticas. Eu posso estar na igreja, mas se eu continuar com as antigas práticas, serão os mesmos resultados. Entendeu ou não? Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos, seus netos, continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia. Abia e filha de Zacarias. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor. Diga comigo, Ezequias confiava no Senhor. O Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou, diga comigo, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos, aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor, diga comigo, estava com ele. Repita em voz alta essa frase comigo. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Quando o Senhor é conosco, nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. E isso é consequência do quê? Fazer o que Deus aprova. Fazer o que Deus aprova. Quando nós fazemos o que o Senhor aprova, o Senhor é conosco e nós somos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Eu preciso estar atento se eu tenho dado a Deus aquilo que Deus exige. Porque se eu não dou, você vê que até um ímpio, um incrédulo sabia que algo tinha errado. Por que nós não estamos vencendo? Por que algo tão grave está acontecendo? Por que esses leões estão nos devorando? Por quê? Chame alguém, ensine esse povo a adorar a Deus. Nós temos sido ensinados a adorar a Deus? Sim, sim ou não? Sim. Muitas vezes a palavra ela é até impactante demais. Ela vem e dá aquela burdoada. Mas cada um é cada um. Eu preciso entender uma coisa. Da mesma forma que o Senhor, quando passou, nós pregamos sobre isso semana passada, ou retrasada, que ele foi até a figueira para ver se havia figo nela. Era tempo de figo. Ele chegou, não tinha figo, era só folhas.
Da mesma forma que ele amaldiçoou aquela figueira, e ela secou, e não produziu mais, da mesma forma ele pode nos abençoar, é aquilo que é uma figueira seca, se tornar altamente produtiva. Amém? Pode se tornar altamente produtiva. Agora, nós precisamos estar atentos. Espera aí, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu sei que o erro não está no Senhor, o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Desculpa, porque tem gente que diria assim, acha, errado está é Deus. Tem gente que diria isso. E será que o erro está em Deus ou o erro está em nós? O erro está em nós. E nós precisamos estar atentos. Eu tenho dado a Deus o que Deus quer? Eu tenho dado a Deus, eu tenho seguido a prescrição de Deus? Porque o erro não está em Deus. Deus pode me promover. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. É sempre muito inteligente a gente parar e dizer assim, porque às vezes a gente se comete o erro que essas pessoas estavam cometendo. Eles adoravam a Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Adoravam a Deus, mas isso para o Senhor não serve. Não adianta eu adorar a Deus, mas eu adoro também. Eu falo, não adianta eu adorar a Deus, mas eu também sou adorador. Não adianta. Ou eu adoro a Deus de verdade, ou dou a Deus aquilo que Deus tem me prescrevido, me orientado. Ou eu não recebo também aquilo que eu quero. Sabendo que Deus pode me colocar numa posição de honra. Sabendo que Deus pode me promover altamente, grandemente. Sabendo que Deus pode me colocar muito além do que de onde sonhei ou imaginei. Amém? Nós não podemos, não adianta, eu aprendi isso muito cedo. Muito cedo. É que não adianta eu dar justificativa, e justificativa não vai amenizar absolutamente nada. Se eu for derrotado, eu fui derrotado, pronto, acabou, não adianta eu falar, dar desculpa alguma, não muda o resultado. Então é mais inteligente que eu pare e diga assim, Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso entender, me ajuda a entender o que eu preciso entender, se eu não estou entendendo. Agora, muitas vezes a gente está entendendo, a gente sabe o que Deus já não quer mais, não aceita mais. Poxa vida, eu já arrumei gente para te ensinar, eu já preparei sacerdote para te ensinar. Você tem sacerdote para te ensinar a adorar o Senhor. Agora, você vai adorar o Senhor do seu jeito? Você vai adorar o Senhor e adorar outros deuses? Você vai adorar o Senhor e fazer da mesma forma que você fazia antes? Porque eles queriam adorar o Senhor e continuar fazendo o que faziam antes. E nada mudou. Se nós fizermos o que nós fazíamos antes, qual será o resultado, gente? Você não precisa de pensar muito para entender. Se eu agir como eu agia antes, se as minhas atitudes forem as mesmas de antes, se o meu caráter for o mesmo de antes, a minha forma de agir é a mesma, o resultado é o mesmo, independente se você vem à igreja. Deixando isso muito claro. Independente se você vem na igreja. Porque não é você vir na igreja adorando ao Deus, mas eu adoro a Deus, mas eu tenho as antigas práticas. Eu adoro a Deus, mas eu volto a fazer as antigas práticas. Não vai mudar. Ou é Deus ou é Deus. Não é amigo de Deus, é amigo do mundo. Quem está entendendo? Bispo, não é isso que eu queria ouvir. É sim, é isso que você queria ouvir, sim. Você queria ouvir o que você precisa fazer para vencer, não é? Sim ou não? O que eu tenho que fazer para vencer? É o que você queria ouvir. Não é o que você queria ouvir.
Agora, você não queria ser iludido, você não queria ser enganado, queria? Sim ou não? Vem aqui, faz, adora ao Senhor, vem cá, faz uma oferta especial aqui e tua vida vai mudar. Tem gente perdendo a fé por causa disso. Faz a oferta, faz seu sacrifício aqui, a tua vida vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa, ainda vai ser envergonhado, porque a gente não compra Deus. O que eu tenho para dar a Deus que Deus não tenha? Será que eu posso comprar Deus? Sim ou não? Será que eu posso? Eu tenho como comprar Deus? Às vezes as pessoas falam assim: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer uma oferta especial para a igreja. Não se preocupa com isso não, dê primeiro a Deus o que Deus quer de você como ser humano, depois, isso é consequência. Se você estiver na fidelidade, você vai honrar Deus, você vai ser dizimista fiel, você vai ser ofertante fiel, você vai fazer tudo que precisa ser feito. Mas às vezes as pessoas querem comprar a Deus pela parte financeira, e Deus não precisa disso, gente. É importante que você entenda isso, que Deus não precisa disso. O que você pode dar a Deus que Ele não tenha? Ninguém compra a Deus, e geralmente as pessoas querem comprar a Deus pela parte financeira. As pessoas viram e dizem assim: olha, se Deus me abençoar, eu vou fazer uma oferta de sacrifício, uma oferta especial. Não, primeiro Ele quer a sua fidelidade. Se você estiver na fidelidade, você vai fazer, você vai ser um dizimista fiel, você vai ser um ofertante fiel, Deus vai confiar coisas muito maiores nas suas mãos, você sempre terá o seu coração voltado para as coisas de Deus. Se você não for, você nunca terá o coração voltado para as coisas de Deus. Você sempre vai ser avarento, egoísta, idólatra, idolatrando o que é seu, e não sair do lugar. Muitas pessoas por aí estão perdendo a fé por causa disso, porque elas acham que elas podem fazer os seus sacrifícios a Deus, e elas vêm à igreja, adoram a Deus por 1 hora, 2 horas, e voltam às velhas práticas, às velhas atitudes, fazendo as mesmas coisas. Eu tenho certeza que, se fosse assim, até você questionaria o caráter desse Deus. Mas peraí, não está certo isso. Poxa, mas como é que é isso? Assim como nós queremos as coisas corretas, retas, da maneira certa, e exigimos isso. E Deus? Deus que é um Deus correto, íntegro, de caráter. É o que Ele espera de nós, é o que Ele trabalha. E Deus pode nos promover muito além do que nós temos desejado, imaginado, buscado. Só que é inteligente que eu faça assim: pare, reflita, analisa. Até o rei da Síria, rei da Assíria, não é o rei de Judá ou de Israel, servia a outros deuses. Ele falou: chama um sacerdote e ensina esse povo para dar o que o Deus dessa terra exige, porque está errado isso aqui, tem algo errado acontecendo aqui, todo mundo sendo devorado por leões, está errado. Chama e vamos ensinar esse povo a adorar a Deus como Deus exige, a dar a esse Deus o que Deus exige. Amém, pessoal? Aqui está o exemplo. Ezequias adorava o Senhor estava com ele, e era bem sucedido em tudo o que fazia. É o que nós queremos, é o que nós buscamos. Que Deus seja conosco em tudo que nós fizermos, nos abençoar em cada escolha, cada decisão, cada passo, cada projeto, cada lugar que nós pisarmos com a planta dos nossos pés. Deus ser conosco e nós sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Fique em pé, por favor. Eu te adoro, meu Senhor. O meu amor por ti cresce. Meu amor por ti cresce. E quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. mais de mim desaparece. Quando eu te adoro, meu Senhor,